A segunda lei da termodinâmica, antes de abordarmos sobre esta lei que é importante para a matéria de física, então a primeira lei da termodinâmica, ela relaciona trabalho e calor sem definir a direção da transferência do calor. Então a segunda lei da termodinâmica define que os processos eles ocorrem num dado sentido, não em qualquer sentido. E também que um processo ocorrerá se ele obedecer a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Estabelece também o estado final de equilíbrio. Ela define também a performance ideal para o equipamento de conversão da energia e determina a qualidade da energia e se um processo ele é irreversível. Então, em outras palavras, a segunda lei da termodinâmica ela é direcional. E os princípios dessa lei são o seguinte: o calor ele flui de forma espontânea, de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E também nós temos que todo processo, menor que seja, sempre vai ter perda nesse processo. Então essa imagem aqui ela ilustra duas xícaras, né? Aliás, uma xícara de café, né? Que é um exemplo bem prático para demonstrar a atuação da segunda lei da termodinâmica. Então nós temos aqui uma xícara com café, né? Café quente, e ele deixado ali sobre uma mesa dentro de determinado tempo, vai se verificar que essa xícara de café ela vai estar fria, né? Então aqui nós temos uma alta temperatura e dentro de determinado tempo essa xícara de café ela vai estar fria. Então o que está acontecendo aqui? O calor ele é transferido do café quente para o ar frio. Então aqui a temperatura do café, né, ela vai se deslocar para o ambiente, né, e tornando o café frio. Esse é um exemplo que obedece a esta primeira afirmativa, né, que define a segunda lei da termodinâmica. O calor ele flui de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ressaltamos aqui que não houve nenhuma forma de energia para estimular esse processo. Então ele ocorreu de maneira ali natural, né? De maneira o que nos diz lá a definição, de uma forma espontânea, sem nenhum estímulo de um outro consumo de energia necessário para que esse processo acontecesse. Agora vamos supor o seguinte, que aqui nós temos a xícara com café quente, né? Aqui frio. Ocorrer o contrário, esse café frio ele se tornar quente, né? Isso pode ocorrer, mas somente se houver uma energia, né, externa para estimular a ocorrência desse processo.
Então, do maior para o menor, isso pode ocorrer. O café frio ele se tornar quente, ele pode ocorrer, mas não de forma espontânea. Então, é outro exemplo aqui que nós vamos mostrar, né? De menor temperatura para o maior. É possível transferir o calor de volta do ar frio para o café quente? Então, isso é possível, mas não de forma espontânea. Vai haver necessidade de uma outra energia, né? Também, além deste caso aqui, nós vamos ter também o exemplo do ar-condicionado, né? O ar-condicionado que ele retira o calor, a temperatura, né, menor e joga para a temperatura maior. Que ele é uma máquina refrigeradora, né? E para que isso ocorra, vai ter um gasto de energia, né? De energia elétrica, para que esse processo possa ocorrer. Da mesma forma que essa xícara com café. Então, para ocorrer o processo inverso, no frio se torna quente, nós vamos precisar que haja uma intervenção de uma energia à parte, né, para que ele possa acontecer. Então, um outro aspecto da segunda lei é aqui: todo processo, menor que seja, sempre vai ter perda, aqui se tratando de trabalho, né? Então, uma máquina que opera em ciclo, é impossível converter todo o calor em trabalho. Então, nós vamos aqui ver nesta figura, nesta ilustração, né? Nesse círculo ele representa uma máquina, né? Então, aqui nós temos uma fonte quente. Essa máquina, essa fonte quente, a máquina recebe e transforma todo esse calor em trabalho. Isso é o que está demonstrando aqui, né? Q1, e ele recebe esse calor, essa máquina recebe esse calor e transforma todo esse calor em trabalho. O que está acontecendo aqui? W, né, é trabalho, igual a Q1. Então, R1, que é mesmo que representa 100%, ele é uma condição ideal. Imagina uma máquina receber uma energia e ela não desperdiçar nada, não haver desperdício de nada para dessa temperatura, desse calor para o ambiente. Então, esta condição, ela é chamada como a condição ideal, né? Quem não gostaria de ter uma máquina que não desperdiçasse nada, né, do seu consumo? Então, ela é uma condição ideal. Mas um detalhe é que essa condição ideal ela não existe. Vai haver, pela segunda lei da termodinâmica, vai haver aqui todo processo, menor que seja, sempre vai haver uma perda. Então, nós vamos demonstrar isso no outro exemplo aqui, onde nós temos a fonte quente, né? A máquina, ela vai converter parte desse calor em trabalho e a outra parte ela vai dissipar para o meio ambiente, né? Então, é exatamente o que demonstra a segunda lei da termodinâmica. Ele vai utilizar uma parte desse calor para realizar trabalho, e a outra parte ela vai dissipar para o ambiente. Então, aqui nós vamos ter que o R, né, que é o rendimento, ele vai ser sempre menor que 1, ou seja, sempre menor que 100%. Então, em todas essas fórmulas aqui, nós vamos chegar na equação do rendimento, né? Que o rendimento ele é igual a 1, né, menos Q1 e Q2, que é a energia ideal, né? Q1 dividido por Q2. E esse resultado ele vai ser sempre menor do que 100, né? Do que 100%.
demonstrando exatamente o que nós vimos aqui na segunda afirmativa, na segunda afirmação que fizemos desta segunda lei da termodinâmica, que o processo, menor que seja, sempre vai ter perda. Ele vai realizar um trabalho, né? Como aqui nós demonstramos. Ele é uma condição ideal, mas essa condição ela não existe de fato, né? Ele transformar todo o calor em trabalho. Então aqui esta é a real. Tem a ideal, que foi a anterior que nós mostramos, e a real, né? Que ela recebe o calor, transforma em trabalho, não aproveita parte desse calor em trabalho, e a outra parte ela dissipa para o meio ambiente. Então é uma perda que está havendo aqui. Dito isso, nós chegamos aqui também na terceira lei da termodinâmica. Então essa lei ela foi elaborada por Walter, né, Hermann, em 1906, e a terceira lei da termodinâmica ela foi criada por ele, né, foi elaborada, né? Ele é um físico químico alemão. Então, além dos estudos na área da termodinâmica, também desenvolveu outras pesquisas no campo da eletroquímica. Então, por causa do seu trabalho, a física química moderna teve um grande avanço. Nessa mesma data, nesse mesmo período de 1906 até 1912, ele elaborou o teorema do calor, né? Ou a terceira lei da termodinâmica, que, de acordo com o que foi proposto por ele, sempre que um sistema estiver próximo da temperatura do zero absoluto, ou seja, 273 menos 273,15 graus Celsius, a entropia terá um valor mínimo. Então a entropia ela vai ter um valor mínimo se houver uma aproximação da temperatura do zero absoluto. Então a lei oferecia, portanto, um ponto de partida para determinar o valor da entropia. Então a terceira lei da termodinâmica sustenta a ideia de que a entropia de um sistema com temperatura igual a zero absoluto tem uma constante pouco variável. Então a teoria ela explica que quanto mais próximo da temperatura de zero absoluto um cristal perfeito estiver, mais a entropia se aproximará de zero, a entropia se tornará absoluta também. Então, para entender melhor essa definição, é preciso se apropriar do conceito também de entropia. Um dado importante é que a termodinâmica ela se desenvolveu a partir da criação de máquinas a vapor, né? Então aqui a entropia é a maneira em que as moléculas estão organizadas dentro de um sistema. A entropia é uma medida termodinâmica que calcula o nível de irreversibilidade do conjunto. Então, quanto mais as moléculas elas se movimentam, maior a sua desordem. E, por consequência, a sua entropia ela aumenta. O que a entropia se dispõe é calcular a quantidade de energia que não pode mais ser convertida em trabalho, em quais variações termodinâmicas e em que temperatura ele opera, né? Então, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, o trabalho mecânico ele é convertido em calor. Em seguida, o trabalho passa para a forma de energia térmica. Só que nem toda a energia térmica ela é utilizada. Boa parte dela é perdida no meio. Bom seria, né,
se não houvesse perda de energia, mas isso não é possível. Foi o que nós vemos lá falando sobre a segunda lei. Então vamos utilizar um exemplo simples para tornar a ideia mais clara, né? Em nosso dia a dia, vivemos cercado por máquinas. Então esses instrumentos precisam de energia para realizar qualquer trabalho. Essa energia faz com que a máquina aqueça. Dessa forma, a energia mecânica, trabalho, está se transformando em energia térmica. Mas a energia térmica, resultado desse processo, não consegue ser convertida novamente para a energia mecânica, porque os processos termodinâmicos, eles não têm reversão. Então foi o que nós mostramos logo no início ali, né, do café quente, né, que ele estava quente, se tornou frio, mas para se tornar frio ele precisa de uma energia, de uma força externa, e não acontece de forma espontânea. Então, logo a entropia é medida de acordo com essa energia térmica, que não pode ser aproveitada. A entropia é igual à quantidade de energia térmica que em determinada temperatura não consegue realizar trabalho. Agora que sabemos que a entropia ela refere-se à forma de organização então nesse caso que ela estava em desordem por conta do movimento das moléculas, da desordem do sistema, partimos para entender melhor a terceira lei da termodinâmica. O que esse postulado apresenta é toda vez que um sistema estiver próximo do zero absoluto, toda vez que ele estiver próximo do zero absoluto na escala Kelvin, menos 273,15 graus Celsius, a entropia dele será constante ou igual a zero. Então aqui essa aqui é a fórmula da terceira lei da termodinâmica, que o limite de zero, né? Então aqui o limite de zero, quando ΔS tende a zero, o limite de zero quando ΔS tende a zero, logo a temperatura é zero. Então essa é a fórmula da terceira lei da termodinâmica.